Bom, pessoal, é isso mesmo que vocês estão vendo aí na thumbline, no título desse vídeo. Esses dias o JP postou lá no seu Kawaii um Homem-Aranha dançando durante o louvor na igreja e nós vamos acompanhar o vídeo agora. É a geração de cristão mais fraca, mais débil e mais ignorante que já pisou neste solo. Bom, se esse vídeo é verdade ou não de uma coisa, nós sabemos. Muitas igrejas estão vendendo seus púlpitos e estão esquecendo de focar e centralizar Jesus durante os cultos. Veja este outro exemplo. Qual a intenção dele ao pular ali nas pessoas? Qual a intenção dele em estar imitando essa atitude de cantores seculares? Isso é, para mim, muito estranho durante o louvor. E eu concordo plenamente com o JP que essa geração é a geração mais fraca que já pisou na face da terra e eu estou me incluindo nisso também. E para nós entendermos a gravidade desse problema, precisamos antes entender, então, qual é a nossa situação, qual é o nosso propósito ali diante das obras do Senhor, dentro da igreja, do Ministério do Louvor, ou do Ministério da Palavra. E para nós entendermos qual é a nossa função, qual é o nosso papel, nós precisamos entender quais as obras do Espírito Santo, porque é só através do Espírito Santo que nós podemos e conseguimos servir ao Senhor. Então, a primeira coisa é exatamente isso, o Espírito Santo nos capacita para o serviço, ele nos dá poder para o serviço. Isso a gente pode ver lá em Josué, por exemplo, quando o Espírito Santo capacitou Josué com habilidade de liderança e Josué então pôde liderar o povo de Deus rumo à terra prometida. Está lá em Deuteronômio 34:9. A gente vê também a ação do Espírito Santo dando e capacitando juízes, como por exemplo Otoniel, está lá em Juízes 3:10, Gideão 6:34, Jefté, Juízes 11:29, Sansão, Juízes 13:25, enfim. Os diversos juízes que tivemos na Bíblia foram todos capacitados pelo Espírito Santo. E a gente vê também o Espírito Santo capacitando Jesus no Novo Testamento como o Messias. Então a gente vê aquela cena de quando Jesus vai batizar sobre as águas, o Espírito Santo descendo ali em forma de pomba. Então, diante dessa função do Espírito Santo, a gente deve sempre pedir ao Espírito Santo capacitação, que ele nos capacite cada vez mais, antes de subir ali para poder fazer o louvor, antes de subir para poder fazer a palavra, nós jovens precisamos, não só os jovens, como todos nós servos de Deus, precisamos pedir sempre capacitação para o Espírito Santo, porque é ele quem vai nos capacitar da melhor forma possível e da forma que Deus quer que nós façamos. Segundo ponto, o Espírito Santo nos purifica. Então, esse nome do Espírito Santo não é em vão. A purificação do Espírito Santo é essa questão de que nós cristãos somos santificados todos os dias. Se todos os dias nós lutamos contra o pecado e se a gente tem força para lutar contra o pecado, não é a força que vem do nosso próprio braço, mas sim a força que vem do Espírito Santo. Ele está nos purificando e nos santificando a cada dia. E é através das obras que o Espírito Santo nos santifica, é através do serviço ao Senhor, é através dessa questão de que nós somos servos, é que nós somos santificados, é servindo ao Senhor, é trabalhando na obra do Senhor que nós somos santificados. Por isso é tão importante que a gente faça o serviço do Senhor, como por exemplo o louvor, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, com muito temor, porque é o lugar onde a gente é santificado. Número 3, o Espírito Santo revela. Então, como o Espírito Santo revela? Em primeiro lugar, dando evidências da presença de Deus. Está lá em João 16:14 e João 15:26. Em segundo lugar, o Espírito Santo guia e dirige o povo de Deus, como por exemplo o Espírito Santo dirigiu Jesus ao deserto para ser tentado, está lá em Mateus 4, verso 1. O Espírito Santo nos dá segurança. Se hoje nós sabemos que nós somos de Deus, se nós permanecemos em Deus hoje, Deus permanece em nós, é por causa do Espírito Santo que habita em nós. Está lá em Romanos 8:16, ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, durante o louvor, que é o que está sendo discutido aqui hoje, é necessário que as práticas exercidas ali durante o louvor, a melodia das músicas, as músicas cantadas, proporcionem esse ambiente específico para o Espírito Santo trabalhar em nós. Além de que nós já falamos aqui no santificar, e também é durante o louvor que o Espírito Santo nos dirige, que o Espírito Santo fala conosco, prepara os nossos corações para a palavra.
por isso é tão importante a gente fazer com muito temor. E por fim, que é onde eu queria chegar aqui, o Espírito Santo proporciona uma atmosfera digna de Deus quando manifesta a sua presença. O Espírito Santo, ele é plenamente Deus. Sabemos que Deus é um Deus triuno, Jesus, Deus e o Espírito Santo. E ele participa ali, ele tem ali todos os atributos de Deus, porque ele mesmo é Deus. Então, onisciência, onipresença, onipotência, a imutabilidade, ele nunca muda, são todos atributos do Senhor e o Espírito Santo tem todos eles. Então, é por isso que o Espírito Santo vai proporcionar essa atmosfera digna da presença de Deus Pai. Uma vez que o Espírito Santo vai estar ali, convencendo as pessoas do pecado, do juízo e da justiça, porque essa é uma das funções do Espírito Santo, convencer do pecado, principalmente quando tem ali algum visitante. Então, é papel do louvor proporcionar essa atmosfera para o convencimento do pecado pelo Espírito Santo, principalmente quando tem um visitante na igreja. Então, como o Homem-Aranha dançando, que nem um louco, na hora do louvor, vai proporcionar essa atmosfera digna de Deus, digna do Espírito Santo trabalhar nas pessoas durante o louvor, se eu não entendo. Para mim, gente, isso é muito estranho. O louvor não é o lugar de entretenimento, como eu já tinha dito aqui. É uma missão do ministro de louvor e das pessoas que estão louvando proporcionar essa atmosfera digna da presença de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar ali nos capacitando, nos guiando, nos dirigindo, falando ao nosso coração, nos convencendo do pecado, preparando o nosso coração para a palavra quando acontece o louvor. Então é muito sério, é uma missão muito importante, muito séria a missão do louvor. Por isso, eu acho que foi sim falta de temor e falta de reverência o Homem-Aranha estar dançando desse jeito durante o louvor. É muito preocupante ver esse tipo de atitude dentro das igrejas, como eu já tinha dito aqui. E eu também acho que música secular durante o louvor também não combina. Eu já tinha dito aqui, tem até um vídeo sobre isso no canal, você pode clicar aqui para assistir. Então, que todos os dias nós possamos buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso é tão importante aquela frase tão clichê, seja cheio do Espírito Santo. Mas é uma frase que é realmente verdade e muito importante, muitas pessoas negligenciam. A gente precisa orar todos os dias buscando ser sempre cheios do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que ele vai nos guiar para que nós possamos estar fazendo as coisas certas, as coisas do jeito que Deus quer que nós façamos, buscando sempre a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Espero que você tenha entendido também um pouquinho das obras do Espírito Santo neste vídeo. Até a próxima. Para quem não me conhece, meu nome é Brenda, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.